Quando o trovão rasga o céu, não é apenas o som de uma tempestade. É o eco de um Deus em fúria, um guerreiro que não teme o caos. Ele o enfrenta. Seu nome é Thor, o Deus do trovão, o protetor dos homens, o martelo que sempre retorna. Quando os céus se abrem e o som do raio ecoa pelas montanhas, dizem que é Thor, atravessando os 9 mundos em sua carruagem, puxada por 2 cabras flamejantes. E cada golpe de seu martelo é um lembrete de que a ordem ainda resiste ao caos. Muito antes dos trovões, quando os deuses ainda aprendiam o peso do poder, Odin, o pai de todos, tomou para si uma deusa chamada Jord, a personificação da terra. Dessa união nasceu um filho, de força inigualável. Um menino cujo choro soava como o estrondo de uma tempestade. Thor cresceu entre guerreiros impaciente, ousado e de coração puro. Era o oposto de seu pai. Onde Odin buscava sabedoria, Thor buscava ação. Não era o deus da dúvida, era o deus da certeza. O braço que protege, o martelo que defende. Enquanto Odin governava com astúcia, Thor lutava com coragem. E foi assim que ganhou seu lugar entre os deuses de Asgard. Não por nascimento, mas por mérito. Para cumprir seu destino, Thor recebeu 3 relíquias forjadas pelos anões, os maiores artesãos dos 9 mundos. A primeira, Mjolnir, o martelo capaz de destruir montanhas e retornar à mão de seu dono. A segunda, Megingjord, o cinto que dobrava sua força. E a terceira, Jarngreipr, as luvas de ferro que o permitiam empunhar o martelo sem ser destruído pelo seu próprio poder. Com essas armas, Thor se tornou o escudo de Asgard, o deus que enfrentava gigantes, monstros e qualquer ameaça que ousasse tocar os humanos. E quando viajava, o fazia em uma carruagem puxada por suas 2 cabras, Tangrisnir e Tangjostr. Ele as abatia para comer à noite, e ao amanhecer as ressuscitava com o poder do Mjolnir. A força de Thor não era apenas física, era a força da fé, a crença de que a coragem é o maior dos relâmpagos. Mas até os deuses podem ser enganados. Certa manhã, Thor acordou e percebeu que seu martelo havia desaparecido. Sem ele, Asgard estava vulnerável, o equilíbrio dos mundos ameaçado. O ladrão era Thrymr, rei dos gigantes, que exigia algo impensável em troca: o casamento com Freyja, a deusa mais bela dos céus. Desesperado, Thor pediu ajuda a Loki, o deus da trapaça, e foi Loki quem teve a ideia. Você, Thor, vestirá o véu de Freyja e irá até o gigante fingindo ser a noiva. O trovão vestiu seda, e o mais temido dos deuses cruzou o salão dos gigantes disfarçado de mulher. Quando Thrymr trouxe o martelo para abençoar o casamento, Thor o agarrou com as 2 mãos. O trovão rugiu, e o salão foi consumido por relâmpagos. Assim, o martelo voltou ao seu dono, e os gigantes voltaram ao silêncio. Algum tempo depois, Thor partiu para visitar o gigante Hymir, conhecido por sua força e arrogância. Eles decidiram pescar juntos, mas não peixes comuns. Thor lançou o anzol com uma isca feita da cabeça de um boi, e o que mordeu o anzol foi a própria Jormungandr, a serpente que circunda o mundo. A luta fez o mar ferver. As ondas se ergueram até o céu. O barco rachava. Thor puxava a linha, cada músculo vibrando como um trovão preso no corpo de um deus. Por um instante, ele viu o olhar da serpente, o reflexo do fim dos tempos. Mas Ymir, aterrorizado, cortou a linha. A serpente afundou. E Thor permaneceu em silêncio. Sabia que aquele encontro era apenas o prelúdio do Ragnarök. Os gigantes nunca cessavam, e entre eles, um dos mais perigosos foi Hrungnir. Ele desafiou Thor a um duelo, acreditando que pedra era mais forte que trovão. Quando se encontraram, o céu escureceu. Hrungnir lançou uma pedra de amolar. Thor lançou Mjolnir. Os dois colidiram no ar, e o mundo tremeu.
O martelo destruiu a cabeça do gigante, mas um fragmento da pedra ficou preso na testa de Thor. Mesmo vitorioso, ele caiu inconsciente. Foi salvo por uma mulher, Groa, que tentou remover o fragmento com feitiços. E Thor, em gratidão, prometeu jamais esquecer aquele ato de coragem. Diferente de Odin, adorado por reis e guerreiros, Thor era o deus do povo, dos camponeses, dos marinheiros, dos que enfrentavam a fúria da natureza todos os dias. Amuletos em forma de martelo eram usados por homens e mulheres para pedir fertilidade, proteção e força. Nos templos nórdicos ele era invocado para abençoar casamentos e colheitas. Até os cristãos que chegaram depois temiam pronunciar seu nome. Os trovões eram vistos como sua presença. E a quinta-feira, Thor's Day, ainda carrega o seu nome. Ele não era um deus distante, era o amigo dos homens, o defensor do que é simples e o inimigo do que ameaça. Mas todo trovão um dia se apaga, e até o deus da força tem um destino que não pode evitar. Quando Baldur, o mais amado dos deuses, foi morto, os céus ficaram escuros. Era o primeiro sinal do Ragnarok, o fim de todas as coisas. Os mares começaram a ferver. As correntes se romperam, e das profundezas Jormungandr se ergueu novamente, cuspindo veneno e fogo. Era o inimigo que Thor havia encontrado uma vez no mar. Agora livre, Asgard estava em chamas. Os exércitos do caos marchavam, e Thor avançou entre as chamas com o Mjolnir erguido. Diante dele, a serpente do mundo. 2 titãs que o destino havia condenado a se enfrentar. Thor atacou. O martelo rasgou o ar com o poder de 1000 tempestades. Jormungandr respondeu com jatos de veneno e fogo. O mar ferveu, o céu quebrou. Por fim, Thor esmagou a cabeça da serpente, mas deu 9 passos e tombou, envenenado pelo hálito do monstro. O trovão cessou e o silêncio tomou conta dos 9 mundos. Quando o Ragnarök terminou, tudo era cinza. Mas entre as cinzas, o Mjolnir ainda brilhava. 2 jovens deuses, Magni e Modi, filhos de Thor, sobreviveram. Eles ergueram o martelo e juraram proteger o novo mundo. E assim, o trovão renasceu. Thor pode ter caído, mas sua força não desapareceu. Ela vive no som do raio, no brilho das tempestades e no coração dos que enfrentam o impossível. Porque ser Thor não é carregar um martelo, é nunca se ajoelhar diante do medo. Dizem que, quando uma tempestade cai sobre as montanhas e o céu brilha em azul e branco, é o espírito de Thor, lembrando o mundo de que a coragem nunca morre. Se você gostou dessa história, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque há muitos outros deuses esperando para serem despertos. E se quiser continuar essa jornada pela mitologia nórdica, clique no vídeo que está aparecendo na tela agora mesmo sobre Odin, o pai de todos. Nos vemos no próximo sussurro da história.